Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é o professor Denison Lima e essa aula de hoje é uma aula bem importante. Vamos falar um pouquinho sobre altimetria. É a parte da topografia que trata sobre a altura. Vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó, tá? O nível. Vamos aprender suas principais aplicações no levantamento geométrico. Então acompanhe comigo essa aula que ela vai ser bem interessante. Vamos lá? Olá, gente! Como apresentado para vocês, vamos iniciar um pouquinho a nossa teoria, tá? Sobre altimetria. De cara, eu peço, se você possível, claro, você poder se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito que a gente possa continuar produzindo conteúdos para que vocês possam estar melhorando os seus estudos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo também, já peço para você dar um like e compartilhar se possível. Bom, gente, então para iniciar nossa aula de hoje, falando sobre altimetria, vamos resumir um pouquinho para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. A altimetria é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo e representação do relevo da Terra. Então, na planimetria, nós trabalhamos com o plano, e na altimetria, vamos trabalhar com o relevo ou a parte de altura. Então, fica bem clara a divisão da nossa topografia. Então, vamos começar aqui com uma importante informação para vocês. Os levantamentos altimétricos são devidamente diferenciados entre levantamentos por altitude e levantamentos por cota. A maioria dos trabalhos profissionais é obtida através de levantamentos por altitude. Ou seja, o que seria a altitude? É a distância vertical de um ponto da superfície terrestre à superfície média dos mares, denominado de geóide. Nós, em outras aulas futuras, vamos apresentar para vocês grande diferença entre a geóide, a elipsoide e a superfície física. Então, nós temos a elipsoide como sistema de referência na hora que a gente for trabalhar com GPS, a geóide pelo nível médio dos mares e a superfície topográfica ou física é aquela real, onde nós estamos pisando no momento. Então, o que tem de diferença? A superfície é curva, não pode ser obtida por aparelhos topográficos. Em si, essas altitudes geralmente são obtidas por levantamentos geodésicos. Então, o que é muito comum em levantamento topográfico? Nós temos um referencial de altitude quando, geralmente, os levantamentos vêm trazendo essa referência através do levantamento obtido pelo nível médio dos mares. Então, ou seja, o carinha vai lá, está na beira da praia, às vezes, zero equipamento, ou seja, sai como se fosse uma referência zerada e vem transportando essa informação para a cidade e geralmente a gente consegue coletar de outras obras, tá bom? Mas o que é mais comum a gente trabalhar com as cotas. O que são as cotas? São a distância vertical de um ponto da superfície terrestre a uma superfície qualquer de referência, o que é fictícia e que, portanto, não é uma geóide. Gente, prestem atenção aqui numa diferença clássica entre ambos. A altitude é referenciada, enquanto a cota não é. Só que a maioria dos trabalhos de topografia, a gente coloca uma referência como se fosse essa cota. Porque às vezes você não tem essa referência de altitude no trabalho, não consegue buscar ela, você chega num ponto e determina esse valor de saída. Então você atribui uma cota a esse valor, um exemplo, uma cota de 100. Uma cota de 100 metros indica que você vai trabalhar com o terreno subindo e terreno descendo. Então, se você, por exemplo, sair com uma cota de 0, pode ser que quando você estiver trabalhando aqui, começa a ter um declive muito alto, a sua cota começa a ficar negativa. Isso, às vezes, é ruim para cálculo, tá bom? Mas não é um problema e não é uma limitação. Então, a cota é um valor fictício e você pode atribuir esse valor de saída. Então, é importante que essa informação você coloque ela de forma física no seu trabalho de campo, para que futuramente, em outro tipo de serviço, de uma locação, de uma terraplenagem, você possa ter essa referência física ali dentro. Caso contrário, com o levantamento inicial que você não coloca essa referência, lá na frente, qualquer outro topógrafo ou profissional não vai conseguir entender o seu trabalho em virtude que essa referência aqui ela é fictícia, entenderam? Então é importante, já que você vai atribuir uma cota, deixe ela física. O que é deixar ela física? Colocar um piquete, marcar num poste, marcar num muro, colocar essa referência de nível ali dentro, tá bom? Bom, então a gente de cara temos dois momentos diferentes. Nós temos um entendimento de diferença de nível
e outro sob declividade. Então, a diferença de nível é esse cálculozinho aqui. Vamos supor que essa linha aqui é uma rampa. Então, nós temos aqui o nosso ponto de saída, que eu vou falar que é o ponto A, e o nosso ponto de chegada é o ponto B. Se no ponto A nós temos uma cota que saiu com o valor de 100 e aqui no nosso ponto B chegou com uma cota de 120, tá? Considerando que essas cotas estão em metros, a nossa diferença de nível seria de 20 metros. Então, ou seja, o terreno está mais alto no ponto B, 20 metros em relação ao ponto A. Então, esse é o conceito principal de diferença de nível, tá bom? Enquanto a declividade ela é expressa em porcentagem, é uma das referências mais importantes em topografia quando a gente vai determinar drenagem, meio-fio e outros elementos. É a relação entre a diferença de nível e a distância horizontal. Então, ou seja, se a minha diferença de nível aqui for 20 metros, tá bom? Então, vamos supor que aqui ela é 20 metros. O trecho estudado que eu vou fazer minha drenagem, por exemplo, é de 100 metros. Ou seja, esse DH é a distância inclinada, tá? Ou seja, é a distância entre o ponto que você vai trabalhar. Então, quando você pegar aqui nosso cálculo, eu vou fazer aqui na minha calculadora, você pode também estar acompanhando a aula, fazer na sua. Você vai pegar aí o 20, vai dividir por 100 e você vai multiplicar por 100. Então, essa diferença de nível aí, ela é de 20%. Ou seja, é uma inclinação muito grande. Muitos dos projetos de topografia para drenagem, a gente trabalha entre 1 a 2,5%. Pode variar de projeto para projeto, tá bom? Então, nesse caso, teria que fazer um corte, fazer um serviço de terraplanagem para adequar o nosso trecho, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho do equipamento que faz esses serviços. Então, os serviços de topografia, levantamentos, tá, de altimetria, eles são chamados de nivelamentos. Existem vários tipos de nivelamentos. Hoje eu vou abordar com vocês o nivelamento geométrico simples. Ele é aquele que, com uma única posição do aparelho no terreno nível, consegue se determinar a diferença de nível entre todos os pontos topográficos em estudo. Então, vamos entender isso aqui de uma forma mais fácil, para que a gente possa entender esse conceito. Imaginem que esse desenho que eu fiz aqui, ele é um plano, tá bom? É como a gente tivesse cortado na lateral do nosso terreno. Então, esse eixo aqui, nós trabalhamos com o eixo de altura e esse aqui é o eixo de distância. Geralmente, em topografia, esses trechos são divididos por estacas. Então, essas estacas, em trabalho de topografia, geralmente também é padronizada de 20 em 20 metros. Então, tem a estaca 1, a estaca 2, a estaca 3 e a estaca 4. Então, dessa estaca 0 à estaca 1, nós temos aqui, por exemplo, como referência 20 metros. Da estaca 1 para 2, 40, 60 e 80 metros. E essa aqui é a altura. São as cotas, são os valores que foram encontrados no nosso trabalho. Então, imagina a seguinte situação. Você vai estacionar o equipamento de topografia, no caso o nível, e você vai usar as estádias. O que são as estádias? São as famosas miras falantes, para que você possa fazer esse levantamento. Então, geralmente o nível aqui ele é fixo em 90 graus, então ele sempre vai fazer a leitura nesse sentido. Então, o nivelamento simples é quando o equipamento fica no determinado ponto e a gente consegue fazer a leitura de todas as estacas, tá bom? Então, vamos entender isso aqui mais na frente. Esse aqui é um nível montado num tripé e ao lado vocês estão vendo a famosa mira falante, ou também conhecido como estádia, tá bom? É uma régua graduada e geralmente ela fica em torno de 4 metros de altura. Então, a gente faz a leitura em milímetros. Então, vamos começar a entender como é que é feita essa leitura. Observe a seguinte questão. Bem que esse pontinho aqui geralmente indica unidade. Então, por exemplo, quando um pontinho indica, nós temos na escala de 1 metro. Então, nós já estamos lendo 1 metro como se fosse 1000 milímetros.
Isso que nós temos que fixar aqui para a gente possa entender o nosso trabalho. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, com 2 pontinhos, a gente estaria entendendo que isso aqui seria 2.000, tá? 3 pontinhos, 3.000, ou seja, cada pontinho indica quanto de altura a régua já se encontra. Se não tiver nenhum pontinho, está ainda embaixo, tá? Menos de 1 metro. Então, vamos começar a interpretar. Se esse pontinho é 1 metro, e aqui eu estou em 2, então aqui estou 1,20 m. 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m. Só que como estamos lendo em milímetros, seria 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Então, observe que esse espaço entre nosso número 4, tá, e o nosso número 5, ele é dado através de 10 centímetros. Então, o espaço entre um bloquinho branco desse e um bloquinho preto equivale a 1 centímetro, ou seja, a 10 milímetros. Então, a gente vai ler da seguinte forma: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 1. A gente já vai para 50. Então, se nossa linha tivesse bem aqui em cima, seria o início do zero, ou seja, 1.500. Professor, como é que funciona isso? Não entendi muito bem, não ficou claro. Vamos lá. Lá no nosso equipamento topográfico, lá no nível, ele vai ter essa seguinte informação quando você olhar diretamente dentro da luneta, tá bom? Ele vai ter como se fosse uma linha aqui em cima, uma linha embaixo, tá? E geralmente bem aqui vai ter uma cruz. Isso aqui nós chamamos de fio superior, fio médio e o nosso fio inferior. Em topografia, quando você já está bem acostumado, você não faz cálculo, você só olha o fio médio. Mas a questão estudantil sempre te recomenda que você pegue o fio superior, ou seja, a leitura que você fez, menos essa leitura, dividido por 2, é ideal que você encontre esse fio médio, tá bom? Para verificar que essa leitura está correta. Então, professor, como é que funciona? Imagina que essa linha aqui, que está no nosso ponto A, é essa linha aqui do meio, tá? Então, ou seja, você mirou o equipamento para cima da régua e essa linha daqui que você enxergou, ela cortou o eixo da régua aqui. Então, nosso coleguinha aqui encontrou 1,285, tá? Porque essa unidade que ele está trabalhando em metros, que é a mesma coisa que 1.285 milímetros. Então, vamos ver. 1.200, tá bom? Porque está abaixo do 3. Então, vamos contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Como está na metade, ele considerou 5. Então, é por isso que ficou 1.285. Fazendo mais uma linha aqui, vou tentar fazer uma linha para vocês aqui, tá? Tá meio tortinha, mas dá para a gente entender. Vamos ver. Então, ela está entre o 3, tá? Na escala do 3. Começa sempre aqui, ó, desse jeitinho aqui e termina aqui do outro jeitinho aqui, beleza? Então, vamos lá. 1.300. Então, a gente já sabe que está no 13. Então, vamos ler. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Eu leria 88. Outras pessoas poderiam ler um outro valor, mas bem próximo. Então, ficaria 1.388. Então, essa foi a leitura. Então, a gente já aprendeu o conceito de como é que é feito essa leitura na nossa mira falante. Tá bom? Então, vamos começar agora a aprender aqui na prática esses cálculos de uma forma bem simples. Tá? Então, resumindo aqui o que eu falei para vocês, aqui olha os números para vocês possam dar mais uma estudada. Bolinha indica 1.000, o 9 na escala do 9 indica 1.900. Então, como aqui nós temos o zero de saída aqui, ó, 0, então 1.900. Então, olha aqui, ó, certinho, 1.900. Aqui o nosso colega leu 1.912. 1.910, para um pouquinho em cima, foi o 12. Então, olhem com calma esse slide e consiga interpretar. Aqui no campo você vai ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. Olha lá, gente, então aqui a nossa famosa nivelamento geométrico simples. Então, vamos entender aqui para que a gente possa estar estudando depois um exercício para que a gente possa estar aprimorando. Bom, vamos lá. O equipamento está montado num único ponto. Esse equipamento nosso está bem aqui, tá? O nome dele é ao nível, tá?
tá bem montadinho para a gente, niveladinho. E aqui são as leituras da régua, tá? Nós temos aqui uma leitura de 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro e meio metro. Lembrando que sempre a gente vai ler em milímetro, mas aqui nesse estudo aqui está feito em metro, tá? Então seria 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 e meio, tá? Que seria 500. Professor, não ficou claro. Por que a gente lê em milímetro? Porque é mais fácil a gente errar em milímetro, que o erro é muito pequeno, do que eu ler em metro e errar em metro, tá? Geralmente a situação mais indicada é essa, sempre a gente vai fazer leitura em milímetro. Então vamos entender a nossa primeira formulazinha, tá? Essa altura aqui é chamada de AI, a altura do instrumento, que é a altura do equipamento, que é esse carinha bem aqui, tá? Essa marcaçãozinha bem aqui, chamado altura do instrumento. Ela é dada pela cota mais a leitura da Ré. Então, vamos começar a entender o primeiro conceito aqui. Ó. Nós temos duas leituras. Nós temos Ré e nós temos a leitura da Avante. A Ré, tem muita gente que confunde a professora Ré, a leitura da costa. Na verdade, é uma leitura de referência, que geralmente pode ser uma leitura anterior. Então, ou seja, leitura da costa ou um ponto de referência. Nós chamamos de leitura Ré. A leitura Avante são todas as leituras feitas para frente ou para o lado. São as leituras que você não tem informação. Então, você vai lendo para você conseguir traçar o seu perfil. O levantamento geométrico simples é como eu falei para vocês, é quando o equipamento consegue enxergar toda a área de trabalho que você quer fazer. Caso o equipamento já não consiga enxergar esse terreno comece a descer, aí você já vai mudar para o nivelamento geométrico composto. Então, se você quiser a aula sobre composto, curte esse vídeo aqui e comenta para que eu possa estar elaborando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês sobre cota, tá bom? Então, a cota seria esse valor atribuído. Então, por exemplo, aqui foi atribuído um valor de 100 metros, tá bom? É por isso que ela está nessa cor aqui em verde. Então, eu preciso encontrar essa famosa informação aqui da altura do instrumento. Então, ela é dada pela essa fórmula, cota mais a Ré. Então, o equipamento fez uma leitura, tá? Aqui anterior, no qual ele leu 4 metros, tá bom? Essa foi a informação da Ré, essa leitura aqui. Então, ele pegou aqui os 100 mais os 4 e encontrou 104. Então, pronto, ele encontrou aqui essa altura do instrumento, tá bom? Agora, nós temos a seguinte informação, 3, 2 e 1 e o meio aqui, tá bom? Só que observa que aqui nessa questão desse slide, ele foi dividido particularmente em duas colunas, o PI e o PM, tá? Esse PM aqui é como se fosse o nosso ponto de mudança e esse aqui é o ponto inclinado ou o ponto que você está enxergando aqui dentro, tá bom? Então, sempre esse aqui foi o último ponto, então, por exemplo, como ele foi o último ponto visto, eu poderia depois colocar meu equipamento para cá numa mudança e ele ia servir como Ré, esse ponto aqui, tá bom? Teria que ler ele novamente em virtude que eu mudei a localização do meu trabalho. Então, vamos entender o seguinte aqui, gente. A outra fórmula que você tem que anotar aí, por favor, anote, é a fórmula da cota, tá? Então, o que seria a cota? Cota é igual à altura do instrumento menos Avante. Então, ou seja, essa altura do instrumento, como ela é fixa, tem só um ponto, então eu pego 104 e vou subtrair de 3 e vou encontrar o 101. 104 vou subtrair de 2, 102. 104 subtrair de 1, 103. E o meu 104 está subtrair de meio, 103,50. Isso aqui está indicando que o nosso terreno está subindo, tá bom? Porque as cotas aqui, ó, elas estão maiores que a nossa referência. Se desce para cá, por exemplo, 98, indica que o terreno está descendo. Então, na prática, esse desenho é montado a partir dessa informação. Então, como se cada ponto do 0 e do 1 pode ser uma distância que você estabeleceu ou são as famosas estacas que são feitas de 20 e 20 metros, tá bom? Então, eu vou passar para vocês aqui, tá, uma lista de exercícios, se vocês quiserem. Então, é só comentar aqui que eu atualizo o vídeo e coloco para vocês. Mas vocês também podem usar outras tabelinhas para que vocês possam estar trabalhando, tá bom, gente? Então, eu agradeço, tá, por esse vídeo e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.